do que terça-feira esse negócio. Estou pensando que vocês estão me escutando melhor e estão indo mais. Tá melhor mesmo, graças a Deus. Eu pensei que hoje seria ruim, porque minha internet ficou ruim o dia inteiro para ficar boa agora, graças a Deus. Então vamos pro outro. Beleza. Pronto. E agora a gente vai para outro tema, e ele é muito interessante pelo seguinte aspecto. Eu falei lá no começo que a administração rural é a mesma administração que a gente estuda, a administração de empresas, só que ela vai ser adaptada à questão rural, à questão do campo, certo? Então, esse slide que eu estou mostrando aí está dizendo assim, áreas das empresas. Então, as áreas são observadas em qualquer tipo de empresas e apresentam interrelação, né? A gente não estuda as áreas da empresa, a finança, RH, marketing, todas essas áreas existem na empresa do comércio, existe na empresa da indústria e vai existir também nesses tipos de empresas rurais, certo? Mas o que vai acontecer? A empresa industrial tem sua especificidade, dimensão, tem sua característica, a empresa do comércio também tem, a empresa do serviço também tem, elas não são iguais em tudo. E a do campo também vai ter as suas características específicas, se diferenciando das outras, certo? Então, aí ele vai dar alguns exemplos. Primeiro exemplo aí, ó. Área das empresas. Aí a primeira área de produção. Então, relaciona-se com os recursos necessários à operação da empresa, certo? Então, tudo que tem a ver com os recursos, que é o quê? É a matéria-prima, os recursos de locação, porque às vezes você não é dono da terra, você arrenda a terra e você faz algum negócio. Então, essa área da produção. Aí ele fala assim, existem 4 pontos relacionados à área de produção, que é a quantidade produzida, a produtividade, né, que ele dá o exemplo aí, quilo por hectare, litro por de leite por vaca, litros de leite por ano, a qualidade e os custos. Então, a área de produção vai levar tudo isso aí em conta, né? A quantidade produzida. Quantos quilos de carne você espera produzir, né? Quantos toneladas de grão você espera produzir? Quantos litros de leite você espera produzir? Né? Quantas toneladas de eucalipto você quer produzir para produzir tantos quilos de papel? Então, você vai ter essa meta específica e aí você vai fazer aquela tabela enorme dizendo todas as coisas que você vai precisar para chegar naquele objetivo. Então, tem todo um planejamento por trás, um cronograma, não é? Então, você vai traçar todos esses orçamentos, poder dar, não é? É necessário todas essas contas, todo esse planejamento, e aí a gente usa as técnicas de administração, e aí se mistura com a economia, com contabilidade, certo? Mas é interessante observar que como se fosse uma empresa de serviço ou de indústria, né? Você tem uma entrega, você tem um produto para entregar e você vai planejando, você vai gerindo a sua empresa para chegar naquele objetivo. E aí você precisa dimensionar todos os recursos necessários até chegar lá. Algum de vocês quer falar? Pelo menos já aparecendo aí. Vocês querem falar? Não. Então vamos para outra área. Então, a área de recursos humanos.
Então, essa área se relaciona às pessoas que promovem o funcionamento da empresa, né? Independente de suas posições, cargos e tarefas. Alguns recursos podem ser usados para aumentar a produtividade do trabalho. Exemplo, capacitação do emprego rural, estímulos ao trabalhador, etc. Então, essa área de recursos humanos, ela funciona tal qual nas outras empresas, né? É o recrutamento, treinamento, não, recrutamento, seleção, treinamento, a questão da melhoria dessa condição de trabalho e a própria demissão, né? Só que a empresa rural vai ter a sua especificidade, como qualquer outra empresa. Não é a empresa que trabalha com a questão da agricultura, que não tem aquela máquina de colheita, sazonalmente ela vai precisar contratar um monte de gente para poder fazer a colheita. Né? Tem certos tipos de coisas que ainda é muito difícil ter uma máquina para colher laranja. Né? Então, essas são coisas que precisam de gente. Cana, ainda tem muita gente que corta cana, então vai precisar de pessoas, vai precisar de uma logística para trazer essas pessoas. E de outra forma, com essa modernização, essa necessidade de ter máquina, de ter equipamento específico, vai ser necessário também a contratação e o treinamento de pessoas especializadas, de pessoas que tenham conhecimento técnico, para poder manusear aquelas máquinas que são complexas, máquinas que são importadas, né? Máquinas que têm uma demanda de você ter um conhecimento de informática, de não são mais tão simples de manusear, e aí você precisa ter gente capacitada, né? Então, voltando lá um ponto atrás, né? Se você não tem como dimensionar a sua produção, você não vai saber se você, o lucro e o prejuízo. É exatamente isso. Quando a gente falou lá na aula passada que a empresa rural não pode ser mais como antigamente, né? Daquela forma que era familiar, que era feita pela experiência, que era feita de uma forma arbitrária, a gente está falando disso, né? Hoje em dia, os negócios rurais, eles são muito complexos, eles demandam muito recurso, e aí não dá mais para ser só pela experiência, só pelo aquele feeling, aquele sentimento que você... Não, hoje em dia tem que ser profissional. Você tem que pegar papel, caneta, computador, planilha e pegar direitinho os números, os dados, fazer um planejamento, fazer projeção, o cenário que está o preço X, o cenário que está o preço Y, se a safra for boa, se a safra for mais ou menos, se a safra for ruim, e você traçar as perspectivas para você saber onde você está pisando. Então, hoje em dia, a complexidade dessa empresa rural não permite mais que você não tenha o profissionalismo, certo? Por isso que é necessário o administrador. Então, voltando à questão do emprego, né? Então, hoje em dia, é difícil, às vezes, encontrar profissionais que tenham essas especializações, esse conhecimento técnico para manusear essa tecnologia dessas máquinas novas, dessas coisas que vêm de fora. Né? E você vai pensar, tem que fertilizar. Mas quanto de fertilizante você pode botar? Em qual quantidade, em que períodos, certo? Você bota todo mês, você bota 15 dias, você bota só no ano. Tem que ter uma pessoa que tem um conhecimento técnico para orientar tudo isso, certo? Porque se você for botar um defensivo agrícola, qualquer coisa que seja, você tem que saber o que é que você está fazendo, né? Porque às vezes você pode até matar a planta, você pode prejudicar o solo, você pode contaminar o alimento e a pessoa que comer adoecer. Então, precisa ter pessoas que têm esse conhecimento técnico, né? Você vai comprar uma máquina.
comprou a máquina. E aí, quem que vai operar a máquina? É você que vai operar a máquina? Tem gente que é capaz de operar, né? Onde é que vai buscar essa pessoa? Então, tem que ter o recurso humano que seja também alinhado com tudo isso, que ele consiga resolver esses problemas. Ou treinando, ou mandando para fora para treinar, ou trazendo a pessoa de fora para, entendeu? Para trabalhar ali. Então, tem que estar bem atento a tudo isso. Não adianta você ter um recurso, né? Ter uma máquina, ter um produto diferente, ter um método que é muito moderno e não ter pessoal capacitado para realizar aquele trabalho. Então, o recurso humano é muito importante nessa perspectiva, né? E ele tem seu papel. E o treinamento, né? Então, é tudo. As pessoas são ainda muito importantes. Estava falando que a máquina vai substituir a pessoa, mas sempre vai ser necessário pessoas. Cada vez mais pessoas capacitadas, né? Não é mais só o trabalhador, tem que ser o trabalhador capacitado, o trabalhador motivado, o trabalhador bem pago, o trabalhador que está em constante aperfeiçoamento, beleza? Então, a empresa tem que estar atenta a tudo isso. Parabéns, um bom tema do TCC. A área de finanças. Então, tá aí. Refere-se às receitas, despesas, financiamentos e investimentos para alcance dos objetivos propostos para a empresa rural, não é? Alguém falou aí de uma máquina que custa 3 milhões de reais. Você tem que fazer um planejamento financeiro, né? Essa máquina vai trazer que impactos, né? O Alfredo falou, né? Essa máquina vai trazer que impacto? Vai melhorar a produção em tantos por cento, vai diminuir o tempo e tanto, né? Vai diminuir o custo com o trabalhador. A gente não vai precisar de tantas pessoas trabalhando. Aí você faz uma projeção. A máquina vai se pagar em X anos, certo? Ah, mas eu não tenho 3 milhões de reais. Aí você faz um planejamento financeiro. Como é que eu posso conseguir esse recurso? Vou pedir empréstimo, eu vou entrar numa cooperativa, eu vou vender alguma coisa, como é que eu vou... Então, é um planejamento financeiro, certo? Ah, essa máquina custa 3 milhões de reais. O que é necessário para essa máquina? Combustível, operador, manutenção, entendeu? Às vezes são precisos certos tipos de equipamento que a máquina só funciona se tiver aquilo ali, e aí você tem que estar todo tempo comprando. Então você tem que planejar esses custos todos, não é? Não é só comprar a máquina, não é uma coisa aleatória. Você tem que ver a viabilidade, você tem que ver os custos de manutenção, você tem que ver o tempo de depreciação da máquina, né? Tudo isso. Então, é um planejamento financeiro de longo prazo, né? Isso não é uma coisa arbitrária. E a relevância de tudo isso é porque são coisas que caríssimas, certo? E aí é melhor você contratar um profissional que lhe dê esse estudo do que você depois ter um prejuízo e é muito grande, certo? Que às vezes a pessoa perde tudo porque tomou uma decisão ruim, pensando que ia resolver um problema, criou um ainda maior, certo? Então, essas finanças, né, essa questão dos financiamentos, essa questão de pedir empréstimo, de aumentar a produção, essa questão de verificar as receitas e as despesas, isso tudo é importante na empresa rural. Porque a gente está falando de um negócio de larga escala, principalmente, né? De negócios que envolve montantes de dinheiro muito grande e que tem um risco muito grande. O risco é muito grande, né? Porque são coisas perecíveis, né? Você tem alguns produtos industriais que você pode estocar, que você não perde. Mas uma planta morre, um animal morre.
E aí, não tem mais volta, né? Você não pode parar a produção. Ah, eu vou parar a produção. Aí você não para, né? O bichinho quer comer, a planta quer ser irrigada, e se não tiver, morre. Você perde tudo. Então você tem que ter o planejamento para dar aquela. Fechar o ciclo inteiro, né? Até você vender tudo. Então não pode. Por exemplo, agora a gente tem as indústrias e elas pararam por causa do lockdown e de tudo, da epidemia. Parou. Os trabalhadores que não recebeu férias, foi demitido, ou recebeu aquele negócio do governo, ou alguma coisa, parou. As empresas pararam. Agora o campo, se parar, se não tiver gente para irrigar as plantas, se não tiver as pessoas que alimentam os animais, pode parar? Não pode parar. Todo dia a gente come, toda gente precisa, entendeu? É diferente a dinâmica. Pronto. A área de comercialização e marketing é uma das coisas que é mais importante, não é? Uma das coisas mais importantes, porque não adianta você ter toda uma gestão de produzir bem e não ter para quem vender, né? E não ter essa saída, né? Ou estar mal colocado, né? Então é importantíssimo. Então esta área é também muito importante, pois conecta a empresa com o seu ambiente, né? O empresário deve ter a preocupação de saber onde e como devem ser colocados os produtos e quais são os melhores canais de comercialização. Além disto, deve haver busca continuada de informações sobre os preços de produtos e insumos, o que poderá aumentar seu poder de barganha. Deve também verificar a importância de participar de associação, seja ela formal, cooperativa ou informal, participando de grupos de compra e venda, que possam facilitar seu desempenho comercial. Então, o marketing, como vocês sabem, é a interação da empresa com o mercado, né? O marketing não anda. Propaganda faz parte do marketing, né? O marketing é a relação da empresa com todo o resto, certo? Com os fornecedores, com os consumidores, com os distribuidores, com o governo, com a sociedade em geral. Então, o marketing, ele envolve a imagem da empresa, certo? Não é só propaganda, não é só embalagem. Ele envolve tudo, né? É o preço, é o local onde vai ser comercializado, certo? É o próprio produto, que às vezes, como eu estava dizendo, né? A empresa pode ter o produto que é integral, que é natural, e pode ter o produto que é mais barato, porque envolve aquela a inserção de agrotóxico ou de algum método que faz a produção ser maior, que faz o preço, por conseguinte, ser menor. Então, posicionamento da empresa, né? O que, onde, como, para quem vai ser vendido. Então, o marketing é extremamente necessário, beleza? E isso, às vezes, não pode ser pensado só uma empresa. Mas aí a pessoa faz o quê? Os consórcios, as cooperativas, certo? Para negociar preço, para fazer pressão no governo, para fazer pressão nos mercados. Aí se combina, né? Ó, ninguém vai vender leite, não. Então a gente vai vender o leite a X. Quem quiser comprar, não compra. Mas tá tudo combinado entre a gente, beleza. Então, as empresas, os empresários, eles têm essa perspectiva de cada vez mais investir no marketing, né? E é uma coisa que traz valor para a empresa, certo? Alguém quer falar alguma coisa?
Pronto, deixa eu ver aqui. É para encher até que horas? A gente vai até 9, né? Olha, vou passar um bocado de cor lá na plataforma para vocês falarem. Depois vamos ver esse último coisa aqui. É, porque também eu já estou me cansando. Com a voz já rouca. Mas vamos ver esse último ponto aqui. Empresário rural. Aí a gente conversa um pouquinho e a gente para. Também não quero dizer nada cansativo. Então tá aqui. Empresário rural é a pessoa que deve fazer a empresa funcionar, alcançar seus objetivos e, sobretudo, sobreviver e se desenvolver. Certo? É o empresário rural. É mais ou menos o dono da empresa, certo? É ele que vai colocar o recurso financeiro, é ele que vai tomar as decisões, ok? Então, ele é o dono, ele é o empresário, ele é que toma as decisões. Aí, o objetivo do empresário. O objetivo geral e a empresa como um todo e os específicos. E aí, esses objetivos vão direcionar a tomada de decisão. Os objetivos gerais, eles são sempre ligados à obtenção de lucro. Eu sou favorável, assim, a pessoa diz que a empresa tem que ter uma responsabilidade social, a empresa tem que ter uma questão com o meio ambiente legal, boa e tudo isso, a empresa tem que valorizar seus funcionários e tal. Mas eu sou novinho, mas eu sou das antigas, né? Eu defendo que a empresa tem que ter lucro, né? O empresário, a empresa para ter lucro, né? As demais consequências vêm do lucro do empresário. Então ele tem que planejar, e à medida que ele tem lucro, de uma forma responsável, também não tem lucro de uma forma responsável, aí ele faz outras coisas. Mas ele precisa ter lucro. Se ele não tiver lucro, como é que ele vai tratar bem os funcionários? Como é que ele vai pagar bem os funcionários? Como é que ele vai ter uma boa relação com o meio ambiente? Investir nisso, ou investir na sua imagem. Então, o principal objetivo do empresário, em qualquer esfera que for, é ele ter uma boa margem de lucro. Ele precisa ver o negócio dele, projetar para o futuro e dizer, eu tenho X de lucro. E a partir disso, ele administrar a empresa. Porque agora, a pessoa quer fazer tudo bonito, quer ter uma boa fachada, quer ter um negócio, uma aparência, quer ter vários projetos e não tem lucro. Nem agora e para o futuro ele não sabe nem o que vai ser no futuro. Aí eu acho que é irresponsável. Aí o pessoal diz que é difícil ser empresário no Brasil e tem que pagar muito imposto e é caro funcionário. Mas isso aí tudo está posto. Todo mundo sabe quanto é o imposto, as porcentagens, quanto é o salário mínimo, quanto tudo, tá tudo posto. Aí depois que faz a empresa, chora, porque não está dando lucro, porque não dá certo, não sei o que, não sei o que. Então, eu acho que pode até ser difícil ser empresário, mas se você entrou naquele negócio, se você foi atrás, segure as pontas, planeje-se, assuma os riscos. E se o negócio não lhe dá lucro, se não lhe dá resultado, pare. Mas não, vou-se embora alguém aí. Então, veja, o principal objetivo é ter lucro. Então, o outro objetivo é a obtenção da sobrevivência, né, produzir quantidades de cultura e animais que sejam suficientes para manter sua família,
um negócio, né? Seus funcionários, né? Sua lucratividade, né? Porque é importante você ter esse lucro, porque é do lucro que o empresário tem todas as outras coisas. Ele pode ter uma segurança para qualquer acontecimento futuro e tudo isso. Então, sobrevivência, o lucro, busca do crescimento da empresa, né? E aí ele pode estar planejando ter aquele negócio, comercializar e crescendo cada vez mais. E o próprio prestígio, né? A própria marca, a própria imagem da empresa, né? Então, ele pode estar buscando também isso. E aí ele também tem uns objetivos específicos. E aí é de cada área da empresa, né? É a lucratividade, é um projeto específico, né? E implementar no próximo ano a inseminação artificial, né? Abrir uma loja, melhorar a qualidade, ampliar algum aspecto da empresa. Então, isso é uma coisa específica, né? Então, o empresário, né, o dono da empresa rural, ele tem que ter essa visão, né? Ele tem que ter esse preparo, ele tem que saber onde ele quer chegar. Pronto, aí tem as limitações do empresário. As limitações do empresário estão associadas à disponibilidade e quantidade dos fatores de produção. Então, ele não tem todo o dinheiro do mundo. Não está à disposição dele todas as sementes, todas as terras, todas as máquinas. Ele tem limitação financeira, de recurso. Então, ele precisa tomar decisão de acordo com o que ele tem, ou das perspectivas que ele pode encontrar no futuro, né? As condições climáticas, a pessoa não pode controlar o tempo. Ela não pode decidir o dia que vai chover, o que vai fazer sol. Ela tem que estar preparada para todas as situações, né? Isso é uma limitação, né? As coisas não são fechadas, não perfeitas. Tecnologia de produção, né? Então, tem certas tecnologias que você vai ter acesso, tem outras que você não tem acesso, tem outras que você pode até ter acesso, mas não são aplicáveis. Então, tem uma limitação também tecnológica. Sim, tem que ter o preparo para a eventualidade. O professor de finanças, ele era doidinho, mas ele era louco. É tanto que é engraçado. O professor da noite, da mesma disciplina, tinha 50 e poucos alunos. E da manhã, o que eu fiz foi da manhã, a gente era 9, aí 2 desistiram, aí ficamos 7. A gente ficou super amigo. Mas só tinha 7 na turma. Aí a gente fez a cadeira porque a gente não podia fazer à noite. Mas só era 7, porque ninguém queria fazer com o professor que era louco. Mas ele era louco, mas é como meu pai diz, era um doido, porque ele era muito severo, ele tinha muita coisa de doidice mesmo, mas ele ensinava muito bem a matéria. Então, isso era uma das coisas que ele falava. Se você está no financeiro da empresa, se você está fazendo essas projeções para o futuro, você tem que ter essa competência. Você não pode ficar chorando. Você já tem as coisas, a maioria das coisas são postas. Você tem que se preparar para o futuro, você tem que se planejar. Né? É justamente isso. Ele falava assim, as pessoas às vezes ficam reclamando da moeda, do dólar, não é? Porque muitos empresários dependem do dólar e tal, não sei o que, o dólar subiu, o dólar desceu. Essa questão da moeda, ela é importantíssima. A gente já viu aqui, né? A gente está falando das tecnologias, essas máquinas, essas tecnologias, elas vêm de fora. A maioria vem de fora. Tudo que vem de fora, a maioria é comprada com dólar, né? E aí não é só as máquinas, esses defensivos agrícolas, alguns insumos, alguns fertilizantes, tudo é de fora. E aí, dólar de novo. Mas o dólar, ele tem no mercado financeiro projeções, empresas que fazem projeções, e você tem uma ideia boa do que vai acontecer no futuro. Então, se o dólar subiu 3%, não sei quantos por cento, se hoje está R$ 5, está chegando por 6, isso aí já foi previsto. Você podia ter se preparado de algum jeito. Né? Nada
a maioria das coisas, elas têm essa previsibilidade. Você não tem a certeza, você não sabe quanto vai ser exatamente, mas você sabe a tendência. Então, não surpresa, é despreparo. Então, tudo isso você tem que levar em conta, né? Aí já chega nas condições de mercado, né? É o dólar, são os juros da mesma forma. As empresas rurais, elas têm até certa facilidade de adquirir empréstimo e esses tipos de financiamento, o governo dá muito subsídio, porque os produtos do campo, né, os alimentos e tudo, eles são necessários. Então, o governo, por obrigação, ele ajuda nessa questão para que as pessoas que produzem tenham condições de produzir. Então, tem muita coisa que é posta, taxa de juro, tendência de juro, tá tudo mais ou menos. Você tem uma ideia do que vai acontecer no futuro. Então, você não pode ter preguiça de pesquisar, de ir atrás, de fazer projeções. Isso tudo é importante. E aí é onde vem a qualidade do administrador e do empresário rural. É você pegar e tentar tudo isso, certo? É onde você tem sucesso. Você faz um bom trabalho, a tendência, né, a expectativa é que você tenha sucesso. Se você faz um trabalho mais ou menos, aí você pode se dar bem ou se dar mal, né? Você vai contar com a sorte. Agora, se você não trabalha direito, não tem nem perigo não, mas cedo ou mais tarde você quebra ou acontece alguma coisa que você vai ter que ser responsabilizado. Não tem para onde correr. Deixa eu ver o que tem. Isso aqui é a última, né? Então, essa aqui é a última de hoje. Eu vou fechar com ela. Então, o empresário rural é eficaz e eficaz, eu acho. Se considera... Ah, não, tá certo. O empresário rural é eficaz se considera os fatores ou condições internas de sua empresa, mas, sobretudo, as variáveis do ambiente e suas interações e influências nos aspectos internos da fazenda. O administrador deve constantemente tomar decisões. Assim, a disciplina de administração rural visa fornecer o embasamento necessário para auxiliar no processo de tomada de decisão. Então, essa administração rural, ela vai ajudar no processo de tomada de decisão desse empresário rural, né? Ele vai avaliar, é aquela análise SWOT, né? Ele vai analisar os aspectos internos da empresa, os pontos fortes, os pontos fracos, a sua capacidade, né? Aonde ele pode melhorar. Aí ele vai ver as oportunidades e as ameaças. Isso aí tem a ver com o ambiente externo, beleza? E depois dessa análise ele vai traçar os objetivos, ele vai fazer os planos e tudo isso, né? Mas é bem dentro da linha da administração, né? Fazer isso. Essas análises e esse planejamento posterior. Então, pessoal, por hoje, a gente vai parar por aqui, né? Eu queria saber se vocês, por esclarecer, se vocês querem fazer algum comentário antes de a gente terminar. Para vocês falarem. Gente, outra coisa. A maioria de vocês já sinalizou que hoje foi bom o áudio, né? Professor, sim. Então, eu fiquei feliz de a maioria Foi, professor, o áudio hoje foi muito bom, viu? Hoje não falhou praticamente nada, viu? Que coisa boa, fiquei feliz. Pois beleza. Ontem eu fiquei bem preocupado porque da outra vez ficou travando e eu fiquei com medo, porque já é uma situação muito incômoda a gente ter que fazer a aula desse jeito, né? E aí, ainda mais travando, aí pior. Pois beleza, que bom que vocês gostaram, eu fico muito feliz.
Que bom. Gente, então, eu acho que essas gravações devem ter prestado. Aí eu vou postar lá no grupo de vocês. Eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou botar no YouTube. Mas eu tô achando muito massa, viu? Porque eu tava doidinho hoje pensando assim, se eu vou fazer no YouTube, se eu vou fazer alguma coisa. Porque da outra vez vocês não conseguiram escutar. Quando eu olhei a gravação, eu vi que realmente estava travando. Graças a Deus que hoje deu certo. Pois pronto. Então, boa noite, gente. Se vocês quiserem falar qualquer coisa, falem lá no WhatsApp. Eu vou responder você na medida do possível. E aí, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram, podem contar comigo. Eu já coloquei lá esse slide para vocês no grupo. Quando eu começar o outro slide, eu vou colocar no grupo também. Os 3 slides e o questionário dessa primeira parte já está lá na plataforma, certo? A atividade, eu acho que a gente vai ter até o dia 11, mas eu acho que eu vou dar até o dia 15, mais ou menos, para vocês fazerem. Mas eu acredito que 11 é quinta, 12, 13, 14, dia 15 mesmo. Eu acho que vocês vão ter até o dia 15 para entregar. Dia 11 é uma quinta-feira. E dia 15 é a segunda-feira seguinte. Aí vocês vão ter sexta, sábado, domingo, ou segunda-feira o dia para vocês responderem. Mas tá muito facinho, porque tem os slides, tem as coisas tudinho, então tá muito facinho. É só para vocês terem esse exercício de pegar os pontos mais importantes. E aí eu ainda estou pensando como é que a gente vai fazer a avaliação. É assim, ó. Eu coloquei lá na plataforma 4 arquivos. As apresentações das aulas, essa e as outras, que eu ainda vou dar, e um questionário que é sobre todas essas aulas que eu vou dar ainda. E aí, me perguntaram quando é o questionário. O questionário vai ser 15 de junho. Então, eu estou falando isso só por antecipação, mas nada para agora, certo? Por enquanto, só as aulas, só esse debate, só essas discussões, beleza? Certo. Boa noite, gente. Eu posso sair? Vou sair aqui. Valeu.